Olá, seja bem-vindo ao canal Turbivap, canal das turbomáquinas com geração de energia, para mais um Turbivap Conversa, aquele quadro onde a gente traz aqui um especialista para a gente debater algum assunto específico. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os controladores sincronizadores de carga, os chamados de slack. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre soluções contra o slack. A gente vai fazer uma abordagem sobre o aspecto de problemas vivenciados para quem aplica esse tipo de dispositivo. A gente vai detectar alguns deles aqui, a gente vai propor a abordagem, a discussão sobre isso, e mais especificamente falando sobre a eliminação desse dispositivo, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre os impactos e os potenciais ganhos em função dessa manobra. E para isso aí eu vou falar aqui com o especialista nisso, para que já figura conhecida por aí, muitos já conhecem, é o JJ. Agradecer já de antemão aí a presença dele, a disponibilidade. Seja bem-vindo aqui ao canal Turbivap. E já chamar ele aqui, o JJ, se apresentar aí para o pessoal, conta aí um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, sobre esse assunto que a gente está propondo aí, para abordar algumas dificuldades que você encontra, conta um pouquinho da sua empresa, E é isso aí, fala aí um pouquinho com o pessoal aí. Perfeito, Ronaldo. Eu agradeço muito a oportunidade de estar fazendo esse vídeo aqui para o seu canal. Tem bastante alcance, é um canal bastante importante hoje, que leva muita informação para as pessoas, E, bom, eu sou engenheiro eletricista, Eu sou graduado já há muito tempo, em 1992, em Itajubá. E depois disso aí comecei a trabalhar nessa área de turbogeradores, quando fui para a ABB em 94, Então já está indo aí para 31 anos, que eu trabalho nessa parte de geração térmica industrial, considerando o início da minha experiência na ABB em 94, E desde então eu já vi muita coisa, Depois da ABB eu passei pela Alstom e saí de lá, eu já tenho empresa própria e já nos últimos 10 anos eu tenho trabalhado principalmente como consultor independente, E nesse trabalho como consultor eu também desenvolvo projetos, E aí eu faço conhecimento de outras soluções, sistemas de controle, de excitação, proteção e sincronismo de geradores. Ah, legal. Bom, eu vou aqui já trazer aqui só para a gente pontuar um pouquinho, o rumo dessa nossa conversa. Assim, o que está proposto, para a gente falar nesse primeiro bate-papo, JJ. A gente tem um tempo aí, óbvio que a gente não vai ficar delongando muito, para ser uma coisa mais concisa, mais dinâmica. Embora a gente sempre tende a ficar conversando, a gente olha no relógio, o tempo passa. Mas, de qualquer forma, para falar hoje aí sobre esse assunto, a gente propõe falar um pouquinho sobre a descrição, E aí o JJ sendo um especialista nesse tema, ele vai falar para nós a visão dele, do que ele enxerga, como ele define. Depois de falar um pouquinho dos problemas associados, que aí entra o calcanhar de Aquiles e o JJ vai dar essa visão dele, a experiência que ele tem ao longo desse assunto aí, a profundidade. Motivos para eliminar, se é que a gente pode chamar assim, o DSLAC, o MSLAC. A viabilidade para tal eliminação, como que seria esse processo, O pessoal às vezes fica assustado, Os impactos diretos e os resultados esperados, alcançados também, Então, o JJ, se puder aí, eu não sei se você quer fazer mais algum comentário, se a gente já puder, para o pessoal que está lá do outro lado, entender do que nós estamos falando, Desses sincronizadores aí, de carga, sincronizador digital, puder fazer uma introdução bem sucinta aí, bem breve para o pessoal, E a gente continuar aí na nossa pauta aí. Pois bem, Ronaldo. Então vamos lá começar falando o que é, na verdade, DSLAC e MSLAC. É o seguinte, isso aí se trata de um produto da Woodward e ele é extremamente popular no setor sucroalcoolismo, especificamente nesse setor. E DSLAC significa Digital Synchronizer and Load Control. E ele trabalha sempre em conjunto com outro sistema, que é o MSLAC, que é o Master Synchronizer and Load Control. Então, em geral, sempre você vai ter o DSLAC associado a um determinado turbogerador e ele vai operar normalmente como escravo de um mestre, e sendo que esse mestre é o MSLAC, e o MSLAC costuma servir para ter o sincronismo e, eventualmente, um controle de potência do disjuntor da concessionária onde um gerador entra em paralelo. Então, antes de falar dos problemas, a gente tem que falar assim, como que o DSLAC ele acabou se tornando tão popular, tá, Ronaldo? É o seguinte, você está lá atrás, nos anos 80 ainda, certo? Porque o DSLAC, na realidade, é um produto daquela era. Eu acho que o DSLAC 1, se não me engano, ele é lançado ali por volta de 1985, tá bom? Então, como que eram as turbinas naquele tempo? 1980, 1990 ainda, era o mais normal é que essas turbinas elas tivessem um regulador de velocidade hidráulico. E, bom, esse sistema hidráulico sempre funcionou muito bem, tanto é que, vamos falar assim, turbina a vapor, uma coisa do século XIX. Então, desde lá do século XIX até, assim, anos 70, 80, a maioria esmagadora das turbinas estavam funcionando, todas elas,
em paralelo, milho ou não, sempre utilizando um regulador hidráulico. Então, não existe muita dúvida se isso aí funcionava ou não, porque ao longo de todas essas décadas ainda, sempre foi dessa maneira. Porém, o que acabou acontecendo? Até por uma questão de custo, o regulador hidráulico ele era uma peça de mecânica muito fina, então ele acabava ficando caro você fazer um regulador hidráulico de boa qualidade, né? E aí veio, então, a ideia, né, de começar nessas turbinas menores que eram utilizadas em usinas de açúcar, tá? Fazer a substituição desse regulador hidráulico por alguma coisa eletrônica. E aí, em função do que existia na época, né, acabou-se que as primeiras experiências para trocar esses reguladores hidráulicos foi com o regulador da Woodward, porque a Woodward é uma empresa que tem muita tradição em regulação de velocidade. A Woodward é uma empresa que ela foi fundada em 1870, né? Uma empresa do século XIX, e ela tinha como solução um regulador que era destinado principalmente para motores diesel, que era o 2301 analógico, 2301A. Ocorre que o 2301A ele era, por ser analógico e por ser tão antigo, bastante assim, limitado em termos de recursos. Então, por exemplo, ele não tinha nem sequer uma geração de set point interno. Se você quisesse ajustar uma potência naquele lá, é através de um potenciômetro, só para você ter ideia. E uma das opções, caso você não tivesse o slack, para você ajustar uma carga naquilo ali, a Woodward dava uma ideia de você colocar um motorzinho, né, para girar o potenciômetro. O potenciômetro motorizado, né? Mais moderno. Isso, o motorzinho é só nada, cara. Então, e no mesmo que eles fazendo esse tipo de experiência ali, de colocar o 2301A com o potenciômetro, com o motorzinho, tinha então um primeiro produto digital. Que o D de Slack é digital, né? E em função da época também, muito antigo, né? Já dá para imaginar, assim, um produto digital de 1985, ele não era parametrizado por computador, né? Então, é por isso que quando você vai mexer, que ainda temos instalado por aí, muitas das primeiras versões do Slack, não, do Slack 1, a parametrização é através de um handheld, né? Um aparelhinho que parece uma calculadora, tem um cabo, né? Você espeta ali, e os parâmetros eram ajustados dessa maneira. Então, não tinha um computador, porque ele é anterior à época dos laptops. Então, era assim. Mas, vamos dizer assim, o Slack, ele conseguia, naquela época, anos 80, 90, fazer, então, essa função de suprir as deficiências de um regulador básico, como era o 2301 analógico, e, eventualmente, da contrapartida do gerador. Porque, da mesma forma que você tinha um regulador de velocidade muito simples, disponível no mercado para você utilizar nessas turbinas, os de tensão também eram assim, muitos deles. Então, você tinha, às vezes, que para você ter um controle de fator de potência, ou um controle de potência reativa, uma coisa desse tipo, o Slack ele viria como um auxiliar também para o regulador de tensão. Então, ele era uma solução muito boa. Em 1985, 1990, realmente era algo que fazia sentido. Ocorre que, ao longo dos anos, a coisa foi mudando, o cenário foi mudando. Todos os reguladores passaram a ser digitais. Hoje você não tem mais. A gente não vai mais colocar um regulador de tensão analógico num gerador. E também ninguém hoje passa pela cabeça de alguém aplicar um 2301 ou um regulador parecido com aquilo em uma turbina atual, certo? Então, houve, um avanço nesses reguladores. Então, se você pega os reguladores que a Woodward oferece para o mercado, se for uma turbina muito simples, ela tem versões digitais do 2301, né, 2301D, 2301D. Esses reguladores, apesar de ainda ser os mais simples, eles são bastante completos e já não sofrem das deficiências que o analógico tinha. E se você tiver uma turbina mais complexa, aí você já cai numa situação onde você vai utilizar um regulador muito superior, que é o 505. Sim. 505, 505E, 505XT, esses modelos novos aí. Então, o que acaba acontecendo? Esses novos reguladores, eles já vêm com uma série de funções que, na verdade, estariam ali para suprir a falta delas. Mas elas não estão faltando mais, entendeu, Ronaldo? Uhum. E a mesma coisa aconteceu pelo lado dos reguladores de tensão. Aí era realmente mais complicado, né? Você ter um regulador que tivesse outros controles, controle de fator de potência, controle de reativo. Sim, na época do regulador analógico, isso implicava em você acrescentar circuitos eletrônicos para você conseguir fazer isso.
né? Mas, desde que esses reguladores se tornaram todos eles digitais, hoje você não vai encontrar mais a opção de você comprar um regulador de tensão que ele não tenha um controle de fator de potência, que ele não tenha um controle de reativo, já do próprio regulador, certo? Os reguladores de tensão já absorveram a função de sincronismo, tá? Então, vamos falar assim, essa seria a principal função do DSLAC, né? Sincronizar a máquina. Mas os reguladores de tensão, eles já possuem essa função embutida. Então, aí acaba acontecendo o seguinte, você para e pensa assim, se o regulador de tensão, ele já é capaz de fazer o controle de fator de potência, se ele já é capaz de controlar o reativo, se ele é capaz de sincronizar o disjuntor, ou de velocidade, ele já tem a possibilidade de fazer um controle de potência da própria máquina. Se eu fornecer para ele um sinal de potência do ramal de exportação para a concessionária, ele já consegue controlar essa potência também. Então, por que eu coloco o DSLAC? E aí vem a pergunta do nosso encontro de hoje. Exatamente. Por que eu estou colocando aquilo lá? Certo? E o fato de eu estar colocando aquilo ali é complicado. Porque aí você vai falar sobre a pergunta de hoje, sobre os problemas. Na verdade, vamos só fazer um retrospecto. Então, em grosso modo, já definimos, né, aí sobre os controladores sincronizadores de carga. Aí você começou a falar... Não sei se ainda, né, abordou bem concretamente os problemas, né? E os motivos para a gente estar exatamente entendendo nesse ponto, né? A gente está entendendo por que esse dispositivo ainda está lá, né? E os motivos para, talvez, né, eventualmente, a gente começar a pensar na viabilidade de removê-los, né? Eu estava descrevendo, né, o que é o que ele faz, né? Uhum. Por que ele acabou sendo utilizado, né? E aí eu vi que hoje a gente já não precisa mais dele. Sim. Eu não preciso dele. Isso. Agora tem um detalhe. Tudo que você coloca num projeto, que se você não precisa dele, passa a ter uma função. Isso. A função é dar problema. E assim, não é o simples fato, ele está ali ocioso, ele não está ocioso. Esse é o problema. Sim. Quando você coloca esse cara lá, ele... Vamos dizer assim, ele vai interferir nos demais controles que não precisam dele. Então, quando eu faço um projeto que eu levo em consideração que eu tenho que colocar um DSLAC, automaticamente eu chego lá no 2301 ou no 505 e eu obrigo esses controladores a trabalhar exclusivamente no modo isócrono. Uhum. Ou seja, eu mato as demais funções que ele possui. Eu não posso utilizá-las. Eu tenho que deixar elas bloqueadas, porque vai funcionar como modo isócrono e obedecer como escravo o sinal de controle que é proveniente do DSLAC. Então, assim, pode fazer. Mas eu falo assim, não, você não vai fazer não, porque eu vou te falar como faz. É isso que o DSLAC diz. Entendeu? Tem com o freio de mão puxado. Exatamente. A mesma coisa acontece pelo lado do gerador. O gerador ele pode controlar o fator de potência? Pode. Mas ele não vai controlar o fator de potência. Quem vai controlar o fator de potência vai ser o DSLAC. Ele pode controlar o reativo, mas se tiver que controlar o reativo, quem vai controlar o reativo vai ser o DSLAC. Porque quando você começa a fazer o projeto e dentro da sua abordagem, você já incluiu isso aqui, então você tem que sair e inibindo as capacidades dos demais reguladores. Perfeito. Entendeu? Agora, tem uma coisa importante. O que a turbina precisa para funcionar? Ela precisa do regulador de velocidade. Ela não precisa de um outro controlador. E o gerador, para que ele precisa? Precisa de um regulador de tensão. Ele não precisa de um outro controlador. Ele não precisa. Mas eu quero colocar porque eu acho que é legal, porque eu vi na outra usina. Então, beleza, você coloca ele lá. Mas só que você colocou um terceiro equipamento, que para ele funcionar, eu tenho que inibir funções que já existem naqueles caras ali. Entendi. Certo? E começam a surgir os primeiros problemas já dessa história. Especificamente por lado da turbina, que é o tema principal do seu canal. Porque é o seguinte, se você chegar lá no fabricante da turbina, quando você compra a máquina, ela te entrega a turbina com um painel de controle. E a turbina tem o quê? Um regulador de velocidade. Esse DSLAC em geral está no escopo de fornecimento do cara do gerador. E por que isso? Porque a manobra de sincronismo ela é uma manobra mais familiar a quem é da área de atuação na área elétrica. Então, o especialista de regulação de velocidade, o técnico eletrônico do fabricante de turbina, que ele vai lá fazer a máquina funcionar, em geral, ele não tem destreza para fazer uma manobra de sincronismo. Então, fatalmente, então, o DSLAC vai aparecer montado dentro do painel de controle do gerador. Quem forneceu esse painel não foi, em geral, o fornecedor da turbina. Só que você está dentro do painel do gerador um equipamento crucial para garantir a performance daquela turbina com carga. Uhum. Tá? Ou seja, quando você coloca o DSLAC no projeto, o regulador de velocidade, 301 ou 500, eles acabam funcionando apenas como ele faz a rampa
coloca a máquina na velocidade nominal, depois ele se entrega ao controle do dislike. Agora ele me controla, eu não sei mais o que fazer, porque ele está bloqueado. Entendi. E quem que vai, então, fazer os controles lá para dizer se a turbina vai funcionar bem ou mal? Um cara que é de gerador. Entendi. E mais ainda, as raízes, né, do desenvolvimento do dislike são para operação em geradores diesel. Em geral, na geração diesel, o motor diesel ele não participa de um processo, certo? Ele tem um tanque de óleo, você liga o motor, ele queima aquele óleo, né, entrega uma potência ali para o gerador, e o gerador, então, ele só tem o compromisso de produzir potência. Mas a turbina a vapor dentro do processo industrial não é assim. Ela está inserida dentro de um processo industrial onde ela... Duas variáveis, né? Exatamente, até a questão do vapor. Então, coisas assim que parecem muito interessantes, vamos trabalhar no modo base de carga, o que é o nome que se dá quando usa o dislike. Eu não gosto disso não, tá? Base de carga. Para mim, o base de carga deveria se chamar controle de potência. É o controle de potência da turbina. Então, você vai estar no controle de potência ativa. Então, se você colocou no base de carga, que é o controle de potência ativa, você vai estar mandando, então, os seus controles a manter essa turbina em potência elétrica fixa. Então, você tem um gerador lá de 5 MB, você vai falar assim, eu quero que rode com 4 MB, beleza. Só que ali, em regime permanente, está tudo bem. Mas, se você tem uma variação na parte do vapor, que, por exemplo, a turbina de contrapressão está suprindo o vapor com uma parte do processo, o consumo de vapor diminui um pouco, aí a pressão do escape começa a subir, começou a subir a pressão do escape, a queda entálpica, a turbina fornece menos potência. O que o dislike vê? Caiu a potência, mas eu tenho que entregar 4 MB. O que ele vai fazer? Reduzir o consumo de vapor para justificar a subida de potência, a subida da pressão do escape, né? Mas ele não está preocupado com isso. Ele quer fazer os 4 MB. Então, veja só, ele manda abrir a válvula de admissão para tentar enfiar mais vapor, na verdade, teria reduzido o consumo, porque eles sabem produzir potência, a ferro e fogo, certo? Em algumas situações, isso daí acaba refletindo em problemas para operar a caldeira, certo? A caldeira também pode ser um problema, pode ter começado por lá. A caldeira não está conseguindo, por algum problema, suprir a vazão de vapor necessária para dar aquela carga. Então, o que vai acontecer? Se ela não consegue fazer isso, a geração cai um pouquinho a potência, controle do dislike, base de carga, o que vai fazer? Olha, não interessa se a caldeira tem problema, não quero produzir os meus 4 MB aqui. Abre a válvula. Entendeu? Eu já não estava dando conta, você vai lá, você prejudica mais ainda. Você está entendendo? Isso aí já é um tipo de problema, mas que não tem nada diretamente a ver com o dislike, mas tem a ver com as filosofias de como que o pessoal opera quando coloca, certo? Tá bom. Pois bem, então a gente já começou a pontuar alguns, né? Sim. Você falou da limitação de estar trabalhando nos controles atuais, né? Vamos falar então o 505, por exemplo. Sim. Ele vai estar cumprindo muito aquém do que ele é projetado, né? Sim. Sem dúvida. O problema de controle, que muitas vezes ali vai ter uma contaminação ali na resposta, né? Que ele precisa dar para o sistema, né? Em Sim. função dele fazer essa leitura lá pelo aspecto do gerador. Na caldeira também. Que mais, o JJ? E aí fica aquela briga, né? O cara achando que é a turbina. O que eles falam, né? É um problema recorrente. Minha turbina está oscilando, certo? E eu vou falar uma coisa para você, Ronaldo. Turbina a vapor não oscila. A turbina ela não oscila. Se ela tiver um bom sistema de controle, ela não vai oscilar nunca, certo? E aí quando você vai para outros setores, né? Vamos falar assim, né? Sair do setor supraoleiro, que é onde está proliferada essa filosofia de utilizar dislike e bislike. Tipo um setor de celulose, ou então vai para o setor de siderurgia, onde também tem turbina a vapor. Né? No caso, assim, a turbina daquela celulose está oscilando, mas você escuta... É bastante comum, né? E isso é controle, sistema de controle, né? Não é verdade? Sim, é muito comum. A turbina está oscilando. Olha, é uma usina de açúcar, invariavelmente tem um dislike lá. Tá. Aí é um outro conceito. A gente já parte de um outro olhar já nesse caso, né? Exatamente. E aí, vamos lá. Quando a turbina oscila, o cliente pega o telefone, ele liga, fabricante da turbina, sua turbina está oscilando. Sim. Tem aqui, avaliar, né, tipo mecânico, né, para ver se não é uma bola, se é alguma outra coisa, uma válvula, não sei o quê, e manda o técnico eletrônico dela, né? O técnico eletrônico dela é habilitado a atuar no conversor eletro-hidráulico
e no regulador de velocidade. E você tem um outro controlador para trás, que pode ser ele, na verdade, a causa. Sim. Certo? Agora, esses dois controladores e o controle de velocidade, eles estão na verdade, formando uma única malha de controle. Sim. Então, às vezes, acontece, né, do técnico eletrônico da empresa de turbina, ele mexer ali no de velocidade, né, e dar uma atenuada no ganho, e que acaba mascarando o problema de controle da malha como um todo. E o negócio dá aquela estabilizada e... Agora resolveu. Resolveu, né? Mas às vezes ele pode não ter resolvido, ele pode ter feito, assim, introduzido um desajuste no regulador. Então vai acabar acontecendo uma situação que é bastante recorrente, de que os reguladores de velocidade, eles acabam fora dos seus ajustes ótimos, que seria um ajuste ideal para, por exemplo, garantir que essa turbina não vá a trip no caso de uma rejeição de carga, certo? E os ensaios, veja só como é que esse negócio é interessante, essa questão da rejeição de carga, tá? Acho que contar o que acontece em campo. O ensaio de rejeição de carga, normalmente, a gente deveria fazer como? Por carga na turbina 25, 50, 75, 100%. E rejeitar toda a carga. Ela é de 25 a 0, de 50 a 0, de 75 a 0, de 100 a 0. Mas acaba assim, que a grande maioria das turbinas que a gente vai encontrar por aí, elas não aguentam fazer isso. Às vezes nem o 25, certo? Não vai a 0. E então, o pessoal passou a fazer um teste de rejeição mais certo. Assim. Em vez de você rejeitar 100% da carga, você rejeita 100% daquela carga que estaria sendo exportada. Porque, vamos falar só com o temor, né? É perder a concessionária e não ter um blackout porque as turbinas apagaram também. Então, você faz esse ensaio. Você fica muito feliz porque você abriu o disjuntor da concessionária e a turbina não foi para a trip. Mas ainda assim, meu amigo, tem situações aqui, tá? E, de novo, as turbinas a vapor, bem ajustadas e com um bom controle, elas vão conseguir passar pelo teste de 100% de rejeição de carga, certo? Mas a gente pode dar uma volta aí por várias das usinas aí de açúcar do Brasil. E nós vamos ver que a grande maioria delas não aguenta fazer isso, certo? Existe também uma cultura dar o seu ponto de vista. Mas o pessoal às vezes também quer preservar um pouco a máquina, não quer estressá-la, né? Existe também um pouco dessa situação, né? É que, bom, na verdade, Ronaldo, a turbina também deveria poder trabalhar com ela na capacidade máxima, inclusive a capacidade máxima da turbina, que é na verdade, a condição ideal para ela, né? Sim. Lógico, às vezes tem situações assim que o pessoal tende a querer estressar no seguinte sentido, né? Às vezes trabalhar com o máximo de carga e às vezes com condições de vapor que não são ideais. A máquina aqui é para 40 e tantos quilos, eu estou com 30. Né? Não é para funcionar, mas tem gente que quer que ela funcione, nesse sentido existe. Mas vamos falar assim, nas condições normais, vamos falar assim, está tudo certo com a caldeira, né? Se você pusesse a máquina na potência máxima, isso seria o ideal. E é tão interessante você ter falado isso aí, porque muitas vezes quando eu falo alguma coisa sobre a gente não utilizar o slack, o pessoal questiona uma coisa e fala assim, mas como eu vou fazer a divisão de carga? Porque é uma outra forma de operar a máquina que está associada diretamente ao uso de slack no slack, tá? Porque eles têm um modo de divisão de carga. Tá? E isso daí é uma outra coisa que faz muito sentido para a geração diesel, certo? Você tem lá 4, 5 motores, 4 motores iguais, dois mais ou menos do mesmo tamanho, e você não tem operador, porque o diesel está funcionando, falta energia, e faltou energia, parte o motor, coloca na barra, faz tudo isso sozinho, a máquina opera desassistida. Mas as turbinas a vapor já é outra história, porque às vezes você tem turbinas de tecnologias diferentes, de épocas diferentes, com rendimentos diferentes. Às vezes você tem uma turbina velha que ela consome muito vapor, e uma nova que é bastante econômica. Se você quiser divisão de carga, e de repente você estiver trabalhando assim com 40%, você está, assim, para começar, você está jogando 40% da sua carga numa turbina que era para estar parada, certo? E você pegou a outra máquina sua, mais nova, e que se ela estivesse trabalhando com 80% de carga, ela estaria numa condição de rendimento muito mais alto, e você força ela a trabalhar com 40% da carga, numa condição onde dela é pífio, certo? Então, vamos falar assim, a gente transportou vários conceitos de operação da central diesel, e alguns da central diesel de emergência,
que vai entrar só de vez em quando para operação para turbinas a vapor. Padrão de recorrência, né? Exatamente. Mas assim, de tudo, eu vou falar para você assim, os problemas mais sérios que a gente observa são os de oscilação de carga. Perfeito. Tá? Então vamos pontuar de novo, para ver aqui, podemos fazer um resumo. Vai, JJ. Os principais problemas aí, sem detalhar. Problema de ajuste de carga, problemas de sincronismo até? Sim, sincronismo. O sincronismo muitas vezes ele é muito lento. O que mais que você pontua aí? Não, sincronismo, isso é porque começa daí, né? As situações que são recorrentes aí de máquinas com problema de oscilação de potência. Oscilação de potência. Certo? Isso é uma coisa que é um problema que não deveria existir. E nesse controle, a gente provavelmente nós vamos banir a oscilação de carga do setor que utiliza isso aí. Tá certo? Outra coisa, essa filosofia da divisão de carga, que muitas vezes leva você a operar a máquina em condições que não são ótimas. E a situação das dificuldades de ajuste da máquina de controle. Simplificação. Exato, porque assim, o PID do regulador de velocidade está a carga do input eletrônico da fabricante da turbina. Aí tem um outro PID do controle de carga do gerador, certo? E você fica nessa zona cinzenta. E aí acaba que, em geral, os reguladores de velocidade acabam estão com ajustes que não são ótimos, e isso está prejudicando o desempenho das máquinas durante as rejeições de carga. E isso aí vai levar a máquina a um trip perde. Tanto é que, vamos falar assim, eu sou um crítico já há muitos anos dessa abordagem do projeto. Né? Que, para mim, eu considero continuar utilizando Slack um vício de engenharia. A gente não deveria estar mais usando, a gente já deveria ter parado. É uma solução muito boa em 1990, ótimo, família. Anos 2000, ali no comecinho. Em 2025 não dá. Para mim é inaceitável ainda fazendo isso. A gente está perpetuando uma ideia antiga, certo? Porque, às vezes, por medo, por tradição, certo? Então, a gente continua colocando isso lá. E paga o preço por isso, o preço de baixo desempenho. Bom, não é à toa, né? Quer dizer, então, que você virou o exterminador do Slack? Como é que é esse assunto aí? Então, isso é Conta um pouquinho disso aí, o que é, o JJ? Conta um pouquinho disso aí. Não, foi uma brincadeira que eu fiz aí, eu tive numa usina aí, para olhar um problema onde eles achavam que era intenção o problema, né? E obviamente eu descobri que não era, né? O regulador de tensão não desarma a máquina. Achei outros problemas lá e tinha um Slack criando problema ali com o tal do de bias, né? Desregulado. Eu falei assim, isso aí eu não vou mexer, meu problema era achar um problema aqui, já achei, até logo, fui embora. Aí depois eles me ligaram, né? Você não pode voltar aqui, não, a gente queria eliminar esse Slack. Mas foi eliminar o Slack e eu transferi os controles, a parte de sincronismo, né, que era feita lá, para o regulador de tensão. E aí, tiraram de mim, eu coloquei um negócio... Exterminador de Slack. Exterminador de Slack, né? E aí, lá, eu fiz um relato rápido, né? E aqui teve uma repercussão interessante, né? Muita gente leu aquele negócio. E vários comentários, e todos os comentários foram no sentido de confirmar aquilo que eu estava dizendo, né? Legal. Não teve ninguém que foi falar assim, não é bem assim... Certo? E eu achei bastante importante esse negócio, né? Aproveitando aí já o gancho, quem tiver experiência, por favor, quiser, deixa aqui nos comentários, né? Se já vivenciou, primeiro, problemas, né, com o Slack, e segundo, se já fez, né, essa modernização, esse upgrade aí, essa simplificação de malha, como o JJ bem explicou, e deixa aqui nos comentários para a gente poder interagir com o pessoal depois. Sim, até aqueles que vão duvidar de mim, né? Isso. Porque é muito comum isso, né, pessoal? Estou falando contra uma coisa que está muito enraizada, né? Sim. Então eu falo assim, alguém pode duvidar. Não, eu sei que esse cara está falando é besteira. Mas assim, eu acho que é importante até quem acha que, por exemplo, que eu estou errado, que se manifeste. Isso. Né? Vamos fazer o contraponto, né? Vamos fazer um debate aqui, uma mesa redonda. Eventualmente dá para fazer um debate. Né? Perfeito. Ô, JJ. Sim. Para a gente não delongar. Problemas, você acha que tem algum? Já abordamos bastante deles? Sim. Os motivos eu deduzo que serão, né? O contrário, mas vamos lá, vamos pontuar eles. Não, esse carro ele tá sobrando ali, né? Exatamente. Vamos falar assim, o que eu preciso do controle de tensão e do controle de velocidade. Bom, esses controles vão fazer tudo que a unidade geradora precisa. Todos os controles. Precisa controlar a potência da máquina, ele faz. Precisa controlar uma potência de um ramal externo de exportação, dá para fazer. Se precisar controlar reativo, fator de potência, dá para fazer também. Não precisa de Slack, certo? Bom, primeira coisa, sobrando. Então, se ele está sobrando, então ele está tornando mais complexo. Né? Um projeto mais complexo é um equipamento mais difícil de fazer manutenção. Você tem que manter aquilo ali. E
vamos lá, em decorrência de todos aqueles problemas que eu citei, né? Aquilo, em geral, ele gera contratação de gente para trabalhar na entre safra. Às vezes, durante a safra, minha turbina está oscilando aqui, chama um cara lá, ele vai lá dar um grauzinho no P&D, coisa que não é para fazer. Se você tem uma máquina ali que está bem ajustada, você não vai dar grauzinho em P&D nunca, certo? Não vai mexer naquele controle. Você vai mexer só para criar mais bagunça, entendeu? Então, esses são bons motivos assim, para a gente tirar, tá? E aí, vamos falar assim, se você está enfrentando um problema de oscilação de potência, de sincronismo lento, dificuldade, então aí você vai sanar os motivos para você eliminando esse equipamento. Perfeito. Bom, vamos... Óbvio que é o nosso primeiro, né, reforçando de novo, nossa primeira abordagem sobre o assunto, eventualmente a gente pode voltar aqui para rebater, né, algumas outras contrapontos, enfim. Então, por isso que vai ser, embora está se estendendo bastante, contudo, para o assunto, né, vai ser pouco tempo. Vamos falar... vamos falar, o JJ. Eu acho que é bastante tranquilo, né? Vai ser um pouco rápido a parte da viabilidade, né? Quando que é viável? O cara tem uma turbina que opera e não tem tido problema nenhum do chamado problema de oscilação, quando que é viável, quando que não é viável, é sempre viável, não é sempre viável, em função do custo. Viável. Né? A gente vai ter um custo, vai ter um investimento, vai ter uma paralisação para ver, mas quando que é, quando que não é? Dá o seu ponto de vista sobre isso. Sim, é sempre viável, certo? Lógico que assim, a dificuldade pode ser maior ou menor em função da forma como o equipamento estiver entranhado dentro da estrutura, da arquitetura de automação, inclusive, tá? Às vezes tem situações aí que a gente tem dificuldade de extrair do armário, do controle, porque ele foi usado como transdutor de potência, corrente, aquele negócio, para exibir informações do sistema supervisório. Então, tem um PLC que está comunicando com outros, para mostrar, exibir aquelas informações na tela para o operador. E aí se torna mais complicado, porque você tem que trazer um cara de automação, né, ler aquelas mesmas informações de outro lugar, né, para ele poder extrair dali de dentro. Mas, mesmo que ele fique ali dentro, assim, inibir as ações de controle dele e transferir, inclusive, a função de sincronismo para o regulador de tensão, é uma coisa bastante viável, é fácil de fazer, certo? Se o projeto for muito antigo, existe a possibilidade que você tenha um regulador de tensão também ali antigo, de mais de 20 anos, que esse regulador de tensão ele não tem a função de sincronismo, ou ele passa ela também não tão bem, certo? Então aí você teria que fazer uma atualização do regulador de tensão, certo? Em algumas situações assim. É isso, em princípio, para você conseguir tirar ele ali fora. E outros pontos de sincronismo, assim, que às vezes estivessem a cargo do MISLEC, a gente pode fazer através da instalação de um pé de proteção que venha com a função de sincronismo embutido, que normalmente tem feito em alguns lugares. Perfeito. Vamos avançando aqui. Como que vai eliminar isso aí? Vai lá, o JJ chega lá com um alicatinho de corte, corta o fio de entrada do fio de saída e está resolvido, JJ? Vai ser mais ou menos assim em alguns lugares, certo? Eu acho que isso vai demandar uma avaliação primeiro uma avaliação do projeto existente, porque isso vai ter vários projetos diferentes, então às vezes é fácil, às vezes não. Mas, em muitos casos, é isso mesmo. Eu vou vou criar uma versão nova do desenho e eu vou executar lá com o alicatinho, sabe, que borda, certo? Terminador, aí você se realiza. Sim, fazer isso. Brincadeiras à parte, mas é isso aí, gente, né? É isso aí, sim. Vamos ver outro ponto lá que a gente tem. Como eliminar, acho que é óbvio que vai fazer a avaliação toda, né? A gente brincou aqui. Esperado, né? O que a gente espera é que uma turbina que funciona melhor, com melhor desempenho, que seja possível que o técnico eletrônico da turbina ele consiga colocar os ajustes ótimos no relé de velocidade, que essa máquina ela funcione melhor durante as rejeições de carga, que não apresente oscilações, que sincronize mais rápido. É tudo isso aí que a gente espera. Eficiência, ganho de eficiência, né? Trabalhar com a máquina mais próximo do ideal, né? Do ponto ideal dela. Exatamente. E os resultados, acho que hoje nós abordamos de preliminar, né, o JJ? Sim, de impactos diretos é mais ou menos isso aí que eu estou falando. Certo? Perfeito. Então, é isso, né? De novo, né, JJ? Quem tiver
um contraponto, tiver outra visão sobre o que nós falamos, se a gente falou alguma coisa aí que não é aplicável, né? Faça o comentário, por favor, entre em contato pra gente, né? A ideia um pouco aqui da Turbivap também é promover esse tipo de debate, né, JJ? Mostrar, né, com a tecnologia, pessoal, que não é bem por aqui, olha, a gente... Minha visão, né? Com base na minha experiência, não, eu tenho mais, eu tô para ele, fazendo essas coisas aí, né? Então, eu sei bem como é. E isso daí eu tô acostumado a trabalhar em diversos setores, né? Não só no setor da sucuriópolis, né? Então, aí eu posso afirmar, né, que eu vejo as máquinas de outros setores não entrando nos problemas que a gente vivencia o sucrocolito. Né? Perfeito. Quer fazer as últimas considerações? Podemos encerrar? Só posso te agradecer, Ronaldo. Isso aí, essa oportunidade de falar sobre esse assunto aqui é muito importante. Eu tenho falado sobre isso há muito tempo, mas assim, sempre eu falo pessoalmente para alguém. Fazendo um vídeo assim vai ficar uma coisa registrada, é bastante legal. Eu te agradeço demais a oportunidade. Eu que agradeço, em nome de todo mundo aí, a sua disposição, tá? O seu compartilhamento. Eu já deixo aqui um convite para você voltar por aqui, para a gente falar mais sobre outros assuntos, né? Sim, sim. A complementaridade eu acho que é bastante importante, então a gente aborda às vezes muitas coisas de projeto, muitas coisas de turbina, muita coisa de manutenção até, de performance, mas às vezes é um assunto de controle, né? Essa parte, inclusive essa parte extra ali, turbina, né? Um pouquinho mais ali voltado para o gerador, sei que você navega muito bem por ali também. Então é isso. Muito obrigado aí, o JJ. Quem quiser mais informações também, quiser os contatos do JJ, tá, pessoal? Fazer uma consulta, bater um papo, né? Tirar alguma dúvida técnica aí, entre em contato com ele, vai estar aqui na descrição. Obrigado aí, o JJ. E até a próxima, meu amigo. Até a próxima. Valeu.